Pode continuar, irmã, para o Novo Testamento, por favor. Isso, agora a gente vai entrar no Novo Testamento, né? Jesus, que no Antigo Testamento estava nas entranhas dele, era a promessa. Deus agora, na plenitude dos tempos, como vai dizer São Paulo, né? Na carta, facinho de lembrar, carta Gálatas 4:4, né? Vai dizer, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de uma mulher, sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei. Então, é muito interessante que São Paulo, a única menção que ele faz de Nossa Senhora é em Gálatas. E ele está falando exatamente dessa encarnação, né? Jesus, ao se tornar um de nós, ao assumir a nossa natureza, ao se encarnar, agora ele tem um sangue, né? Um sangue precioso, que ele vai poder derramar em resgate, né? De muitos, que no caso somos todos nós pecadores, né? Então, Jesus, no desígnio eterno dele, né, lá na eternidade, ele já, né, aceitava essa missão de vir, né, se encarnar e assumir a natureza humana. Sem assumir a natureza humana, sem ser verdadeiro Deus, ele não poderia derramar o seu preciosíssimo sangue. Havia uma dívida, né? É interessante, Jair, eu não vou entrar profundamente nos termos teológicos e gregos, né, da palavra redenção. Redenção, do grego, vem de comprar de novo. É interessante que para nós o significado é tirar, né, redimir, dar uma vida nova, mas redenção, no grego, queria dizer isso, comprar de novo, era comprar o valor pago por um escravo, uma pessoa que era escrava, você comprava ela de novo para você, né, para dar a liberdade ou para te pertencer. Né? E é interessante que essa palavra redenção seja usada exatamente para aquilo que Deus vai fazer por nós. Vai nos comprar do poder do diabo, né? Vai nos comprar do pecado para Ele, para ser posse dEle. Né? E qual o preço que Ele vai pagar por isso? Né? São Pedro, na primeira carta de São Pedro, ele vai dizer, né? Deixa eu pegar aqui direitinho para passar para vocês, né, a passagem. Primeira carta de Pedro, no versículo 18. 1 Pedro 1:18, né? Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vida fútil, herdadas de vossos pais, mas por sangue precioso, como de cordeiro sem defeito e sem mancha, Cristo, né? Conhecido antes da fundação do mundo, manifestado no fim dos tempos por vossa causa. É muito interessante isso, né? Deus veio por nós. Foi por nossa causa que Ele veio, né, habitar em nós, aqui no meio de nós, caminhar conosco, né? E Ele vem nos resgatar, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue precioso. Então, se nós pegarmos os profetas, né, e olharmos como foi feita as profecias para chegar naquilo que aconteceria com Cristo, é algo terrível, né? Tão terrível que na agonia, no Jardim das Oliveiras, na agonia, ele chega a suar sangue. São Lucas, né, que é um médico, por isso tem, né, no Evangelho de Lucas, é o único que narra o suor de sangue, porque ele sabe, como médico, o que é preciso, tamanho sofrimento, tamanha agonia, tamanho estado de angústia de uma pessoa, ao ponto de que ela soa o sangue. Todos nós já passamos aperto em alguma situação da vida, né, Jair? Onde nós já suamos, né? Por exemplo, antes da live eu estava suando muito, morrendo de medo. Vamos sim. E a gente sua, né, um pouquinho, mas nunca, mesmo na nossa agonia mais terrível, nenhum de nós suou sangue. Jesus suou sangue, e não foi pouco, formavam gotas que chegavam a escorrer, né? Tamanho sofrimento, ele sabendo tudo o que aconteceria com ele, né, ao sair daquele jardim. Como num jardim, o pecado entrou no mundo, como num jardim, a desobediência penetrou na humanidade, e no jardim, o ser humano levantou a mão contra o Criador, contra Deus. Precisava ser no jardim que começasse a redenção, né? O ser humano sentiu prazer naquele fruto que ele comeu em desobediência a Deus, né? Quando ele estendeu a mão para a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, ele sente prazer, ele sente uma alegria ao comer, porque se o fruto fosse ruim, ele não queria comer, né?
Ele come e aquilo abre os olhos dele, né? Jesus, no jardim, ele sente dor, angústia, né? Diante daquele sofrimento todo que ele passaria. Então, aquela desobediência de Adão foi feita pela obediência, Pai. Se é possível, passe de mim este cálice, mas se não, faça-se a tua vontade, né? E Deus vai atender Jesus, fazendo a vontade dele, né? E dando força a ele para que ele pudesse passar por tudo aquilo. Mas veja, num jardim, onde o ser humano estendeu a mão para um fruto, e nesse fruto ele sentiu alegria na hora que estava comendo, um prazer, né? E com isso veio a morte, né? Veio o afastamento de Deus, a ruptura profunda de Deus com o ser humano, do ser humano consigo mesmo e do ser humano com o próximo e com a criação. Num jardim, Deus vai começar a redenção, né? Deus, num jardim de joelhos, né, assume, aceita por obediência o sangue da obediência. Pai, seja feita a tua vontade. E esse cálice vai ser bebido até o fim, né, meio em meio às dores e angústias que a gente viu o suor de sangue, mas Jesus não vai afastar esse cálice amargo da boca, mas vai levá-lo até o fim, né, por nós, para a nossa salvação. Então, voltando, porque é conveniente, segundo São Tomás de Aquino e Reginald Lagrange, né? É conveniente para nós, seres humanos, porque nós precisávamos de uma prova de que Deus nos amasse. O segundo motivo, que era conveniente para Cristo, porque Cristo não aceitaria, Jair, dar para nós pedacinhos. Só com uma gotinha do meu sangue você está salvo, porque a gente sabe que com uma gota de sangue, Deus poderia remir. Na verdade, ele não precisaria nem da gota de sangue, né? Por uma palavra sua, ele poderia nos salvar, nos colocar em comunhão com ele. Mas Deus, sendo Deus e querendo nos dar tudo, ele não aceita dar partezinhas, pequenos pedaços. Ele vai no âmago, ele escolhe o holocausto. Aí eu vou explicar, lá que eu não tinha entrado no detalhe, vamos explicar o que é o holocausto. O holocausto é você dar tudo, tudo de você, né? Jesus fez isso, Jesus entregou o seu corpo, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade naquela cruz por você, né? Ele fez um sacrifício que a gente chama de holocausto, que não sobra nada, é tudo entregue, né? Ele fala, eu dou a minha vida, né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele deu tudo. E ele dá tudo dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, é próprio, é conveniente de Cristo. Cristo não aceitaria um sacrifício que fosse um pedacinho só dele. Uma gotinha, né? Ou uma palavra. Deus nos salvou, Cristo nos salvou, não pelo que ele sofreu na cruz, mas pelo que ele amou na cruz. A quantidade de amor não foram, né? As dores, né? Elas, vamos dizer assim, elas me lembram, me abrem os olhos de ver o que Deus fez por mim para a minha salvação, que eu não teria coragem de fazer, né? Não teria coragem de me deixar pregar na cruz para ser salvo, mas Deus fez isso por mim, né? Então Deus, ele aceitou dar tudo. Ele foi até o fim. E prova disso é um detalhe que São João coloca. São João diz assim, né, que quando já estava consumado, um soldado rasga o peito de Jesus. E de lá jorra sangue e água. Não tinha mais sangue, não tinha mais o preciosíssimo sangue. Preciosíssimo, esse preço, preciosíssimo vem de preço. Preço que Deus teve que pagar para nos levar para ele, para nos tomar, recomprar para si. Vocês me pertencem, são obra do meu amor, né? Perdido naquele paraíso e agora comprado com o meu sangue precioso, é de um valor infinito. Se nós soubéssemos o que é o peso do pecado, não cometeríamos pecado, porque o pecado custou o preço da vida de Cristo, custou todo o preciosíssimo sangue dele, né? Custou a morte de um Deus na cruz.